vocês o meu testemunho. Mas antes de contar o meu testemunho, eu quero ler uma palavra que foi onde Deus, Ele me deu uma palavra e eu me agarrei nessa palavra e eu acho que eu percebi essa palavra muitos anos depois. Não na época que eu estava vivendo, não na época que eu estava passando, né? Porque é muito fácil você contar um testemunho depois que passou. Você contar uma história, teu testemunho é a tua história de vida, né? E se nós formos abertas para o Espírito Santo trabalhar, a nossa história ela pode ser mudada, transformada por Ele. Então foi isso que aconteceu comigo, irmãos. E eu queria contar para vocês, mas antes disso eu queria ler o versículo aqui da palavra do Senhor. Se você quiser abrir, não sei se você trouxe Bíblia, vai sair em 1 Samuel, no capítulo 1, 9. E o 10 até o 11 eu vou estar lendo, para que você depois possa entender aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, amém? Glória a Deus. Tem muito para Ele fazer ainda, mas eu sei que já foi um grande começo, um grande início. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no 9, no 10, até o 11. Que diz assim: Então Ana se levantou, depois que começaram a beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. No capítulo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito e fez um voto, dizendo: O Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará nada. Amém? Ana, queridas, era uma mulher abençoada pelo Senhor. Ana, ela tinha, se você for ler toda a história de Ana, ela era uma mulher de hoje, com talvez uma casa boa, um carro bom. Ana, ela era uma mulher que o seu esposo amava ela de uma forma diferente. Ela era a preferida dele. Ana, ela tinha, eu creio que naquela época Ana não tinha necessidades. Mas eu vejo também nessa história que Ana tinha um sonho. E o sonho de Ana era ter um filho. Ninguém entendia ela. Ninguém entendia por que era tão grande. Até o esposo dela dizia: por que você quer ter um filho? A minha presença, eu não te basta mais do que 10 filhos. Por que você insiste tanto em ter um filho? Às vezes as pessoas não entendem por que a gente tem algo, que a gente sonha com algo. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente quer alguma coisa e aquilo ficar dentro do nosso coração. E Ana, ela não se conformou com aquilo que Deus tinha colocado para ela. Porque Deus tinha feito assim. Amém, queridos? Amém. Mas Deus, Ele muda as coisas nas nossas vidas. Ele transforma as coisas nas nossas vidas. Deus não é um Deus limitado. E Ana, ela não se conformou. E no versículo 9 diz assim, no início ali, então Ana se levantou. Ela quis, quando ela percebeu esse levantar dela, não foi simplesmente levantar da cadeira, mas ela se levantou e ela foi fazer algo diante do Senhor, porque ela tinha um sonho e ela não aceitava que aquele sonho, ele não pudesse se transformar em realidade. Amém? Amém. Eu queria te dizer isso porque isso tem muito a ver com a minha história. Quando eu comecei a namorar com meu esposo, eu tinha um sonho. Antes mesmo, eu acho, de namorar, eu tinha um sonho de casar. Tem mulheres que não têm esse sonho. Aqui eu acho que a maioria já realizou e algumas ainda têm o sonho.
E eu tinha um sonho de casar. Eu tinha um sonho de me casar. Eu me via casada, eu me via com uma família. Eu não me via solteira, eu não gostava de ficar sozinha. Eu dizia assim, ó, eu não nasci para ficar sozinha, eu não nasci para ser solteira. Eu preciso ter uma companhia. Eu gostava de uma companhia. E o meu sonho era casar. E foi quando eu conheci o meu esposo, que é o meu esposo hoje. E nós começamos a namorar. Eu tinha 16 anos e eu comecei a namorar. Eu não ia na igreja, eu não conhecia o Senhor Jesus. Nós começamos a namorar. Namoro nem eu e nem ele. Um namoro normal, que a gente chama normal, né? O namoro do mundo. E eu namorei com ele. E quando eu fiz 21 anos, a gente decidiu casar. E nós decidimos casar, eu tinha 21 anos. Ele era 6 anos mais velho do que eu, mas éramos jovens. E nós decidimos casar. E quando a gente tomou aquela decisão, eu não sabia o que a minha vida, né? Porque a gente faz coisas muitas vezes que a gente não sabe. A gente namora, a gente, né, tem um relacionamento com aquela pessoa, mas quando é dentro do propósito, dos princípios de Deus, é diferente. Mas quando você casa, quando você não conhece, quando você não sabe, você pode se surpreender, muitas vezes. E eu casei, e quando eu casei, logo que eu casei, a gente tinha pouco tempo de casado, primeiro ano e meio de casado, 2 anos de casado. Era uma bênção, né? Dentro daquilo que era o propósito do casamento pelas nossas vidas. E quando eu percebi, eu falo que quando eu percebi, eu tinha um sonho de casar. E quando eu percebi que eu estava casada, que eu já estava, né, vivendo uma vida ali que é muito diferente, quem é casada já sabe, eu percebi que não era um casamento, que aquele casamento estava transformando num pesadelo. Porque eu percebi que o meu esposo, ele começou a ter uma vida totalmente desregrada. Eu nem falo de pessoas dentro da igreja, nem falo de pessoas com princípios. Mas eu percebia que ele começou assim, sabe quando a pessoa começa a ter comportamentos diferentes do que ele tinha até ali? E ele começou a beber muito. E quando a gente ia em algum lugar, às vezes você olha assim, não, a pessoa bebe socialmente, ele bebia socialmente. Mas isso não existe, né? A gente fala socialmente, mas são poucas pessoas que realmente conseguem fazer isso. E ele começou a beber, queridos, mas eu não te digo assim, ó, beber um copo de vinho, ou beber uma cerveja. Não. Quando a gente ia em algum lugar, quando a gente ia nos lugares, quando a gente estava assim com pessoas, com amigos, enquanto ele não saísse dali carregado, ele não parava de beber. Ele não parava e ele continuava e ele começou a usar drogas que ele nem usava mais, porque a gente se casou, mas ele já nem usava mais assim, né, drogas assim pesadas, ele começou a usar droga. Teve um tempo que ele usava droga, ele usava, por exemplo, a cocaína. A gente falou que já está curado, né? Então eu não tenho problema nenhum com isso. Ele usava a cocaína, queridos, para melhorar, para continuar bebendo. Para você ver o quanto era algo que era algo assim que não era algo natural. Você percebia que tinha alguma coisa de errado. Mas eu era totalmente ignorante espiritualmente falando. Eu não ia na igreja, eu não sabia. Para mim, não era normal. Eu não via aquela situação como uma situação normal. Mas para os meus amigos, para as pessoas que estavam ao meu redor, eles diziam que era normal. É normal beber. É normal fumar. E aquilo ali só foi aumentando. De uma forma que eu já não saía mais, porque eu já não queria mais me deparar com aquela situação. Eu comecei a me entristecer. Como diz a Liana, ela era amargurada na sua alma.
Ele já tentava me convencer que tinha alguma coisa errada naquela situação, que tinha alguma coisa errada naquele casamento. E eu dizia, Deus, então como eu vou mudar essa situação? Eu não vejo saída. Eu não tinha coragem de me separar. Porque o que eu ia dizer para minha mãe, o que eu ia dizer para minha família? Eu já tinha princípios dentro de mim que se eu casasse, era o meu sonho, se eu casasse eu não ia separar mais. Isso era o meu pensamento. Isso era o meu sonho para a minha vida. E eu dizia, Deus, mas o que eu vou fazer? Queridas, tinha tempo que a gente começou a sair. A gente começava a sair quinta, sexta, sábado. Domingo ele dormia, porque ele tinha que trabalhar na segunda-feira. E segunda-feira começava. Então, eu tinha vida segunda, terça e quarta com meu esposo. A partir de quinta-feira em diante, eu já não tinha mais uma vida, um relacionamento. Porque a vida dele já não era mais a nossa vida. A vida dele eram os amigos, a vida dele era sair, mas o sair era só uma desculpa, porque quando a gente chegava no lugar, ele já começava a beber, e dali ele saía quando a gente se levantava para ir embora, mas alguém tinha que carregar ele junto. Queridos, eu sei que talvez para você possa dizer assim, mas para mim eu não tenho problema, meu esposo não tem esse problema. Só que o que eu estou querendo falar hoje com vocês aqui é algo que Deus ele pode transformar. O teu relacionamento. Não importa se o teu problema, teu marido não tem vício. Não importa, o meu problema era esse. Meu esposo era um esposo carinhoso, era um esposo amoroso, só que ele tinha esse problema. E eu não sabia como sair desse problema. Eu não via, porque todas as pessoas que eu conhecia eram pessoas que me diziam, mas ele é uma pessoa boa. Mas ele é uma pessoa, por que você vai separar dele? Por que você não... Porque isso é normal no mundo. Todos fazem, todos bebem. As pessoas que eu andava achavam normal. Mas dentro de mim, eu não achava normal. Eu achava aquilo muito estranho. Eu não me via dentro daquele casamento mais. E se passaram 4 anos nessa situação. Às vezes menos, às vezes mais, mas sempre nessa situação. E eu sei que no final desses 4 anos, eu já estava muito entristecida, sabe? Quando você já não acredita mais nas pessoas, você já passa a acreditar não mais nem em nada. Não só no teu casamento, mas parece que as coisas não vão acontecer. Parece que Deus está distante, longe. Aonde está Deus nessa história que não me ajuda? Né? Porque a gente vai na igreja, mesmo que, né, de uma forma não tão frequente, mas eu me perguntava onde estava Deus na minha vida. Porque eu não via Deus por causa daquela situação. E eu fui ficando cada vez mais amargurada, cada vez mais triste. Sabe, uma pessoa, eu me achava depressiva. Eu não sabia nem o que era depressão, mas eu me achava depressiva, porque eu chorava por qualquer coisa. As pessoas vinham falar alguma coisa para mim. Por quê? Porque aquela situação me incomodava, me envergonhava como mulher, me humilhava diante de algumas situações. Porque imagina você ir no aniversário do teu esposo e ele sair carregado. No aniversário de, sei lá, do parente. Enquanto ele não saísse carregado, a gente não ia embora. Imagina a situação, então, uma situação de humilhação, de vergonha, de tristeza. Eu tentei falar tudo que você possa imaginar. Eu briguei, eu ameacei, eu falei direitinho,
não ouvia. Ele dizia para mim antes de sair de casa, não, eu prometo, eu te prometo que hoje eu não vou beber até cair, eu te prometo. Eu já dizia, tá bom. Eu te prometo, ele dizia, quando a gente chegava lá, era o primeiro copo, Deus. Era o primeiro copo, eu já dizia, meu Deus, lá vem. Até o que tivesse, ele ia bebendo. Quer dizer, eu fui percebendo. E eu comecei a dizer, eu acho que meu marido é alcoólatra. Eu dizia. E eu perguntava, tu não acha que ele é alcoólatra? Que é alcoólatra, guria? Alcoólatra bebe uma caixa de cerveja sozinho. 2 caixas de cerveja. Ele não é alcoólatra? Não, alcoólatra tem problema todo dia. Eu disse, não, então tá, mas eu acho estranho, porque é muito. E o mais incrível, que parece que quando você está nessa situação, as pessoas que estão com você também são iguais. Eles bebem igual, eles fazem igual, e você acha assim, não, então não é só o meu, dela também, o dela. Então, deve ser o meu que seja mais fraco para isso, né? É verdade, é um ciclo. Você começa a andar com pessoas que começam a, né? Usava droga, já passava para ele, já ia, já acontecia, daqui a pouco estava tudo bem, e você via que não era tudo bem normal, era tudo bem porque ele já tinha usado outra droga para ficar melhor e ele continuava. Queridos, hoje eu vejo o quanto Deus, né, trabalhou na minha vida, precisava que Deus trabalhasse na minha vida. Mas esse tempo não foi um tempo fácil. Esse tempo não foi um tempo que eu posso dizer assim, eu lembro desse tempo. Não. Deus, hoje Ele me trouxe outras recordações. Hoje eu vivo uma outra vida. Mas se eu voltar lá naquele tempo, eu não desejo, não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei. E eu vejo que muitas das mulheres, né, se sentem às vezes assim. E, como eu estava falando, no final desses 4 anos, que eu já estava no meu limite. Deixa eu tomar uma água agora. Eu estava no meu limite. Eu acho que aquilo ali era o que eu consegui suportar, digamos assim. E quando fazia 4 anos que eu estava casada, eu engravidei. Meu Deus, daí aquilo ali para mim foi mais um peso ainda, que eu dizia assim, agora, se eu me separar, é separado e com filho, né? É pior ainda. Eu dizia, Deus, se tu me deu um filho, agora, nesse momento, que eu já não estava mais aguentando, eu já estava no meu limite, alguma coisa tem que acontecer, esse filho tem que vir para que ele mude, alguma coisa tem que acontecer, Senhor. Eu lembro que eu falava assim com Deus, não nessas palavras, mas eu conversava às vezes com Deus. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei, agora você vai parar, porque agora eu estou grávida. Você vai querer ver o teu filho vai ver você beber desse jeito, você quer isso, o teu filho, não quero. Então você vai parar. Não, vou parar. Ele fazia 1001 promessas. E querido, o filho nasceu. E antes disso, aí Deus começou um propósito e um projeto na minha vida. Eu estava grávida de 8 meses. E aí foi quando eu fui para a igreja. Na verdade, eu não cheguei, eu fui 1 ou 2 vezes para a igreja e eu fui para uma célula. A célula da nossa igreja é um grupo familiar, uma reunião na casa de uma família. E por acaso foi na casa da Priscila, que hoje é líder lá da igreja. E a Priscila, por muito tempo ali, me acompanhou, orou comigo. E eu dizia, Priscila, é assim e tal. E ela disse, não, você tem que ir no encontro. Eu disse, então eu vou no encontro. Eu estava de 8 meses de gravidez já. E eu disse, meu Deus, eu vou no encontro com 8 meses, será que não vai nascer lá? O que eu vou fazer? Eu disse, não, mas eu vou. E quando eu fui ao encontro, eu tive um encontro mesmo com Deus. Eu
Amém. Glória a Deus. Querida, eu te digo nessa tarde, não importa qual seja a situação que você está vivendo, se você decidir se levantar e tomar uma postura diante de Deus, Amém. Deus ele vai ser com você. Amém. Glória a Deus. Deus ele vai junto com você. Não existe nenhuma situação que Deus não possa te ajudar a resolver. Amém. Glória a Deus. Mas tem um detalhe nessa situação. Eu não fiquei sentada esperando que Deus fizesse alguma coisa pelo meu marido. Primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, eu perdoei ele. Amém. E eu pedi perdão por tudo aquilo que eu falava, que eu dizia, porque quando você está na hora da raiva, quando você quer que a pessoa mude, você fala muitas coisas que você não gostaria de ter falado. Você faz muitas coisas que você não deveria ter feito. Você agride a pessoa de várias formas. Eu lembro que na última, assim que a gente teve, na última discussão, porque depois que passava, no outro dia, pensa, eu só brigava, eu só falava. E eu lembro que Deus disse, agora você vai se calar. Amém. E você vai começar a falar comigo. Você vai parar de falar com ele, porque até agora você falou tudo para ele e não resolveu nada. Agora você vai começar a falar comigo. Aleluia. E ali, querida, eu comecei a descobrir. E foi me mostrar, Deus começou a me mostrar armas espirituais. E ali eu comecei, as madrugadas que ele ficava no bar, eu ficava orando. Amém. As madrugadas que ele demorava para chegar, quando ele chegava, eu estava orando. Aleluia. Era 2 horas da manhã, era 3 horas da manhã, e eu estava orando. E quando ele chegava, querida, eu engolia assim, dizia, Senhor, sabes? Eu abria a porta, ele já caía assim. Deus intensificou comigo, mas o diabo também intensificou com ele. Porque o diabo queria que eu desistisse de pagar o preço pela vida dele. E, querido, foi intenso. Foram 8 meses. Hoje eu olho e falo assim, 8 meses é pouco. Se você for analisar, é rápido o tempo. Só que naquele tempo parecia que era uma eternidade que não ia acabar mais. Porque foi intenso. Eu lembro que muitas madrugadas eu orei, muitas madrugadas eu guerreava, muitas madrugadas eu abria a porta. Eu acredito, não, tenho certeza, né? Ele falava comigo, Satanás falava comigo através da vida dele, dizia que ia matar ele, dizia que ele não ia. Eu dizia, não, Satanás, agora eu sei como é que é, agora eu conheço e você não pode matar, você não pode tocar na vida dele. E eu guerrei pela vida dele. Amém. Eu paguei um preço para que ele fosse livre daquilo ali. E no final de 8 meses, ele se libertou. Ele pediu para ir no encontro. Eu comecei a ir na igreja. E ele dizia, você pode ir na igreja, mas é uma vez só por semana. Não inventa mais história. Uma vez na semana. Eu falei, amém, Senhor. Eu ia lá, Senhor, tá vendo, né? Não quer deixar eu ir lá na oração, não quer deixar eu ir lá na outra. Daqui a pouco ele voltava, não, pode ir. Eita Deus, aleluia. É assim, querida. Eu descobri outras armas que eu tinha que usar. Eu não podia usar as mesmas armas, eu não podia bater de frente mais, eu não podia brigar mais, eu não podia ameaçar que eu ia embora, eu não podia mais fazer isso. Eu comecei a usar outro tipo de arma, porque foi me apresentado que é essas armas que têm força. Glória a Deus. E no final desse tempo ele pediu para ir na igreja, ele pediu para ir no encontro. E aí ele começou a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Começou a ser mudado, começou, sabe, assim, ó, ele tinha o desejo
ser desbravado já. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Verdade, Senhor. Mas para que esse propósito se cumpra, nós temos que nos levantar, queridos. Nós temos que pagar um preço. Nós temos que tomar as armas que são nossas. Amém. Essas armas, sabe? Você tem que ir para frente, você tem que orar, você tem que jejuar. Não existe causa, não existe nada que é impossível para o Senhor se você se levantar. Não existe impossíveis para o nosso Deus. E Deus começou a me ensinar o que fazer. E Deus começou a me ajudar. E hoje, queridas, hoje, se eu vou te dizer hoje o que Deus tem feito nas nossas vidas, você não acredita naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Aleluia. Meu esposo, ele é um líder, foi muitos anos líder de louvor. Ele tem uma banda de louvor na nossa igreja. Ele ministra o louvor, ele prega a palavra. Ele é extremamente usado e ousado por Deus. Ele era muito ousado no mundo, agora ele é muito ousado nas coisas de Deus. Ele é mais crente do que eu, de preto. Ele é mais crente do que eu, glória a Deus. Ele é mais intenso, ele é mais profundo. Por quê? Porque ele era assim no mundo. Às vezes a gente pode olhar e falar assim, não, aquela pessoa não tem mais jeito. Ele é afundado. Não, é essa mesmo que quando ela se converter, ela vai ser a mais ousada, ela vai ser aquela que vai pra frente, ela vai ser aquela que vai, sabe, fazer coisas que nem você mesmo vai ter coragem de fazer. Amém? Ele começou a fazer. Eu abri uma célula na minha casa. E essa célula só vinham mulheres com problema no casamento. Só vinham mulheres com problema de homem com vício. Só vinha esse tipo de pessoa na minha célula. E eu podia entender aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Deus não tinha feito na minha vida um tempo de sofrimento, mas Deus tinha feito na minha vida um tempo de aprendizado. Amém. Aonde eu aprendi tanto, querida, a orar, a guerrear, eu aprendi tanto a fazer isso, que eu começava a dizer assim, o quê? Você está com esse problema? Vamos se levantar, porque esse problema vai sair da tua vida, querida. Você Glória a tem um Deus. jeito, tem uma saída. Você pode. E quantos testemunhos, quantos casamentos foram restaurados naquela célula? Eu não tenho nem como contar para você. Hoje a nossa igreja, a igreja que a gente é pastor, se passaram 11 anos. E Deus, quando o nosso pastor, de Balneário Camboriú, nos chamou, ele disse, eu só abro a igreja de Itajaí se vocês aceitarem o chamado para ser pastores. Aleluia. Por que eu vejo isso, queridos? Porque nós já fazíamos um trabalho com pessoas, com mulheres, com homens. Meu esposo abriu uma célula. Ele tinha pessoas de vício, muitos de crack. Eu chegava na minha casa já cheirava mal. Era um que ele pegou lá na rua, o crack estava lá dentro, já tinha dado banho, já tinha trocado de roupa do homem. O homem estava sentado lá para receber a palavra. Muitos, tinha uns que eles achavam do latão do lixo, ele ia lá, tirava dentro do latão do lixo, colocava lá na sala. Aleluia. Teve uma vez que eu cheguei na minha casa, era 9, 10 horas da noite, eu cheguei da rua, eu disse, meu Deus, que cheiro estranho é esse? Nossa, que cheiro estranho. Ah, é um rapaz aí, mas o que foi? Não, é que ele era do crack. Eu falei, meu Deus, eu trouxe coisa do crack, é um rapaz do crack, ele fica dentro de casa. Não, é que eu encontrei ele precisava, ele estava dentro da lata do lixo, a gente encontrou ele, a gente tirou ele lá de dentro e trouxe para ouvir a palavra. Ele pegava o pêndulo e passava na rua e dizia, vem cá. Ele é assim, vem cá. Senta aqui. E ali ele prega para ele. Porque ele já viveu aquilo ali. Ele já passou por aquilo ali. Como que eu vou chegar numa pessoa? Eu não chegar numa pessoa assim. Mas às vezes nós alcançamos as pessoas, aquelas pessoas vão ser muito mais ousadas do que você, vão alcançar muitas outras pessoas que você não vai poder alcançar.
depois de muito tempo eu vi que essa palavra tinha tudo a ver com a minha vida. Que Ana, ela tinha um sonho de ter um filho. Eu tinha um sonho de me casar. Mas Deus, Ele tinha um sonho de fazer o filho dela ser um sacerdote, ser um juiz respeitadíssimo. Ana tinha somente o sonho de ter um filho. Mas Deus, Ele tinha um sonho maior. Oh, glória. O sonho do Senhor para a vida dela era muito maior. Amém, Jesus. Deus, Ele queria dar para ela não só um filho. Ele queria dar um juiz, um sacerdote, um pastor. Deus não queria somente me dar um marido. Deus queria me dar um marido. Ele me deu. Mas Deus também queria me dar um esposo que fosse um pastor, um sacerdote, Amém. uma autoridade na cidade. Amém. Alguém honrado. Amém. Porque lá atrás eu fui humilhada. Amém? Amém, Jesus. Tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, que pode ter certeza que eu estou te falando, não é para te humilhar. É para você aprender. Oh, É para você se glória a levantar. Deus. É para você se levantar como guerreira e não aceitar mais a situação que você está vivendo. Amém, Jesus. Não aceite. Não ache que é normal. Não escute as pessoas dizer isso é normal. Porque se você escutar isso, você nunca vai ter uma transformação na tua casa, no teu casamento. Amém, Jesus. Se você achar que é tudo normal. Se você achar que o que você está passando e o que você está vivendo é o que Deus tem para você e pronto, é isso que você vai ter para o resto da tua vida. Mas se você não aceitar e você se levantar e junto com Deus, você dizer, Senhor, me ensina. Porque foi isso que Deus me ensinou. Foi isso que Deus fez comigo. Ele me ensinou nesse tempo. Deus vai te honrar. Deus vai levar a tua família, a tua casa, você, o teu esposo, a ser honrado nessa terra. Não importa aquilo que você está passando. Eu nem te conheço, eu nem sei aquilo que você está passando. Eu nem imagino aquilo que você está passando. Mas você sabe. E o Senhor sabe. E eu creio que você escutou esse testemunho. Porque o Senhor quer transformar a tua vida. O Senhor quer transformar o estado, o ciclo que você está vivendo. Porque eu vivia num ciclo de amargura. Eu vivia num ciclo de tristeza. Eu vivia num ciclo de depressão. Eu vivia num ciclo, sabe, terrível. Mas Deus, no tempo certo, me tirou desse lugar. E hoje eu vivo um tempo muito, mas muito. Eu nem lembro, eu tenho que pensar para me poder lembrar de todos os detalhes. Porque Deus, quando Ele faz algo na nossa vida, é algo completo. Ele cura, Ele restaura, Ele sara o nosso coração, Ele traz ao nosso coração amor, novamente, por aquela pessoa, por aquela situação. Amém? Amém? Eu queria deixar aqui com você essa palavra. Se você tem um sonho, saiba que você está em guerra. Saiba que você está em guerra. Se você não sonha, você não precisa fazer nada. Fica como você está. Agora, se você diz assim, não, eu tenho um sonho de mudar a minha casa, de ser alguém, então saiba que você precisa se levantar. Porque você já está em guerra. Você não vai entrar, você já está em guerra. O inimigo já tem lutado lá com você na tua casa. Sabe qual é a diferença? Ele tem lutado e você não. Quando
luta dia e noite para destruir ainda mais a tua casa. Ele não está satisfeito com aquilo que ele tem feito até agora. Tem mais. Ele quer mais. Só que essa tarde Deus marcou Eu creio. para você tomar uma posição diante de Deus. Aleluia. Deus marcou essa tarde para você se levantar desse banco profeticamente, querido, Aleluia. e nunca mais ter a mesma decisão e posição que você teve até agora. Porque se você não está contente, você tem que se levantar. Amém. Você tem que aprender a guerrear. Não sei, pastora. Pergunta para a pastora que ela vai te ensinar. Amém. Vem na oração. Hora de madrugada. Você vai ver as coisas acontecerem na tua casa. Oh, aleluia. Hoje o meu marido ora na madrugada pela minha vida. Porque naquele tempo eu orei. Hoje a oração dele é pela minha casa, por mim, pelo meu filho, pelo nosso ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Amém. Deus, sabe por que Deus quer transformar a nossa vida? Não é só por causa da gente, mas é porque Ele tem pessoas para enviar, para que você conte o teu testemunho e através da tua vida, outras mulheres também possam ser transformadas. Amém. É só por Glória a isso que Ele Deus. fez isso na minha vida. Porque senão nunca eu estaria aqui contando para vocês o que eu estou contando. É verdade. Ele quer transformar também a tua casa, para você também ser um testemunho dele vivo, daquilo que ele fez na tua vida. E você poder subir aqui e dizer assim: Deus fez isso. Eu fiz assim, eu era assim, mas hoje eu sou assim. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E antes de orar por cada uma aqui, eu quero fazer uma oração. E essa oração que eu vou fazer, eu fiz quando eu entrei na célula, quando eu fui pela primeira vez na igreja. E é uma oração onde você pede para que o Senhor Jesus comece a te ajudar. Porque, querida, quando nós nascemos, o Senhor Jesus, Ele anda do nosso lado. Ele anda ali do nosso lado. Mas quando nós pedimos para que Ele nos ajude, para que Ele entre na nossa vida, Ele passa a viver dentro de nós. Amém. Glória a Deus. É diferente. É diferente de você simplesmente andar de mãos dadas com o Senhor, do que você ter a presença dEle dentro de você. Oh, aleluia. E essa tarde, eu quero fazer uma oração com você aqui. Quero fazer duas orações. A primeira oração eu quero fazer, se você nunca fez, é uma oração muito simples. Ela está lá no livro de Romanos, que diz assim: se você me confessar como meu Senhor, meu Salvador, você está pronto para ser salvo. E você está pronto para começar a caminhar junto comigo. O Senhor Jesus, Ele faz esse convite para nós nessa tarde. É um convite onde você se torna dependente dEle. É um convite onde você começa a ter a ajuda dEle mais próxima de você. Amém? Amém. Eu quero que você, queria que todas fechassem os olhos aqui. No livro de Romanos diz que nós cremos com o nosso coração, mas que nós temos que confessar com a nossa boca que o Senhor, Ele pode entrar nas nossas vidas e trazer restauração e salvação. Amém? Amém. Eu quero que você, que nunca fez essa oração, se você quer fazer essa oração, você repita. Quero que todas repitam essa oração. Amém? Diz assim: Senhor Jesus, nesta tarde, eu sei que Tu marcou esse encontro comigo. E eu te peço
E eu te peço que tu escrevas o meu nome no teu livro da vida. E eu te peço, não me deixe só. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma oração muito simples. Mas se você nunca fez, se você fez ela pela primeira vez, você teve um entendimento que o Senhor, hoje, Ele começa a caminhar junto com você. Oh, aleluia. Hoje, Ele quer transformar a tua história, a tua vida. Ele quer transformar o teu casamento. Ele quer transformar os teus filhos. E o Senhor não te fez para andar sozinho. Se Ele te deu um casamento, se Ele te deu um esposo, é para Ele estar aqui junto com você, servindo ao Senhor.